Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje, assim como nós fizemos com as raquetes, falando sobre algumas características gerais das raquetes, hoje nós vamos falar a respeito de algumas características gerais das cordas. E por que isso é importante? Às vezes o sujeito está jogando com uma raquete e ele está sentindo falta de potência, ou falta de controle, ou a bola está ficando muito curta, ou ele não está conseguindo gerar o spin que ele devia, ou que ele pretende fazer acontecer. E isso pode ser mudado simplesmente com alguma alteração nas cordas. Então nós vamos fazer aqui um levantamento de alguns aspectos importantes sobre as cordas. Primeiro detalhe é que quanto menor a tensão utilizada, maior a potência. Ou seja, se você usa 50 libras na sua raquete, ela vai gerar a potência X. Se você usar 58 libras, ela vai gerar uma potência menor do que a raquete usada com 50 libras. Se você baixar para 45 libras, vai aumentar ainda mais a potência. E aí você vai dizer assim, mas aí eu não vou perder controle? Obviamente. Uma coisa é o oposto da outra. Se você aumenta a potência, você diminui o controle. Hoje em dia, há muitas cordas que são muito boas para usar com tensões mais baixas. Nós até fizemos um vídeo a respeito disso. A razão para você usar tensões mais baixas. Há cordas hoje que você pode usar tensões mais baixas e ela vai te dar boa potência sem sacrificar o controle. Mas isso é um fato geral a respeito das cordas. Quando você diminui a tensão, você aumenta a potência. Isso também nos leva a pensar que o oposto é verdade. Quanto maior a tensão, quando você coloca uma tensão mais alta, você diminui a potência, mas você aumenta o controle. Às vezes você está sentindo falta de controle no seu jogo e 1 libra, 2 libras, 3 libras a mais no seu encordoamento podem ser suficientes para você conseguir o controle que você não está conseguindo. Né? Tem gente que já quer trocar de raquete, já acha que não consegue jogar e às vezes é uma coisa simples como a adaptação da tensão para a necessidade que ele está tendo naquele momento. Outro detalhe importante sobre cordas é que quanto maior a corda, ou quanto mais longa a corda, principalmente na parte do sentido do cabo da raquete, as cordas mais longas, as raquetes que trazem uma área maior dessa corda, isso também aumenta a potência. Você já deve ter percebido que há raquetes que são mais arredondadas, outras meio quadradas, como a Yonex, né? Mas há algumas que são mais longas, são mais ovais. Né? A tendência dessa raquete que traz uma corda mais longa é essa corda mais longa, por ter uma área maior, gerar maior potência. Tá? Pode ser que você tenha uma raquete desse tipo e a sua bola está saindo demais, você pode adaptar aí, aumentar um pouquinho a sua tensão e você vai gerar um pouquinho mais de controle. Pode ser que você está usando uma raquete que tem um perfil muito arredondado e essa área acaba sendo muito pequena, né? E quanto menor a área, menor a potência. Ok? Outro detalhe importante diz respeito ao padrão de cordas. Quando o pattern, que é o padrão de cordas, é menor, quanto menor o padrão de cordas, quanto menos cordas, maior a potência. Eu já falei em outro vídeo aqui que você tem padrões de corda de raquete com 14 por 18, 16 por 18, 16 por 16, 16 por 19, 16 por 20, 18 por 19, 18 por 16, 18 por 20. Há uma infinidade de combinações. Quanto menor a quantidade de cordas, vamos pegar o exemplo que eu dei, né? A antiga POG, que era Prince Original Graffiti, hoje em dia a gente só acha esporadicamente esse tipo de raquete, embora haja hoje uma versão com cabeça de 93 produzida pela Prince com esse mesmo padrão, 14 por 19, quanto menos cordas, maior a potência. Tá? Então é óbvio que se você tem uma raquete
com 14 por 18, ela vai te dar maior potência do que uma raquete 18 por 20, que é muito mais fechada, né? A quantidade menor de cordas aumenta a potência, ok? Outro detalhe importante sobre as cordas é que quanto mais fina ela for, maior a potência. Veja, quando eu falo que uma corda mais fina dá maior potência, eu estou falando daquela mesma corda comparada com uma outra igual a ela, mais grossa, né? Não estamos falando aqui, nem comparando aqui, um tipo de corda com outro tipo de corda. Se você pegar, por exemplo, uma corda de copole mais fina, ela vai dar maior potência do que uma corda de copole exatamente igual àquela mais grossa. É esse o sentido, né? Não compare coisas distintas, porque aí a coisa fica difícil da gente ter uma compreensão correta dos fatos, tá bom? Então, uma corda mais fina gera maior potência. Uma corda mais elástica, aí nós estamos falando de cordas distintas, as cordas que são mais elásticas, aí você encontra principalmente as multifilamentos e também a corda de tripa natural, que é bastante elástica, elas geram maior potência por serem mais elásticas, tá? Se você perguntar para o seu encordoador, ele vai dizer, se você pega uma corda de copole, ela tem uma reação quando você dá atenção nela. Quando você pega uma corda mais elástica, como a multifilamento, por exemplo, ela estica mais, ela é mais elástica. Quanto mais elástica a corda, maior a potência. Mas, quanto mais macia a corda, e aí nós estamos falando também, principalmente das copole, aliás, das multifilamentos e da corda de tripa natural, quanto mais macia a corda, menor a transmissão de vibração para o braço, tá? Então, por exemplo, uma corda copole, ela vai transmitir maior vibração para o seu braço, porque ela é mais dura. A corda mais macia, que é a multifilamento, e principalmente a tripa natural, ela transfere muito pouca vibração para o braço, porque ela é mais macia. Ela diminui essa vibração. Ela absorve a vibração quando ela bate e ela não transfere para o braço, tá? Então, quanto mais macia, quanto mais confortável a corda, menor a vibração que vai transmitir para o seu braço. Também, a corda mais fina, quanto mais fina a corda, a tendência é gerar maior spin. Veja, eu sempre vou destacar isso. Eu estou falando de uma corda usada na mesma raquete, com a mesma tensão, né? Não é você dizer assim, eu usei uma corda mais fina lá e ela dá menos spin do que a outra que é rugosa. Nós estamos comparando uma corda mais fina com a versão dela mesma mais grossa, tá? Uma corda mais fina tende a gerar maior spin. Por quê? Porque ela entra mais na bola, né? Ela tem menos área, então ela vai te dar maior spin, ok? Outro detalhe importante diz respeito ao padrão de cordas. Nós falamos dos mais abertos. O padrão mais fechado aumenta o controle. Se o padrão mais aberto aumenta a potência, quanto mais fechado o padrão de cordas, o pattern, maior o controle. Então, por exemplo, você vai encontrar uma quantidade imensa de jogadores no circuito profissional usando padrões como 18 por 19, 18 por 20, é muito comum, né? Ou até 16 por 19 em raquetes menores, o que dá mais ou menos a mesma condição do padrão, porque são menos cordas, mas em uma área menor, né? Quanto mais fechado esse padrão de cordas, maior o controle que se tem quando se bate na bola, ok? E finalmente, quanto mais elástica a corda, maior a perda de tensão depois que ela é encordoada. Você leva a raquete para encordoar e o sujeito encordoa para você, o seu encordoador coloca lá uma multifilamento. E ele coloca lá, vamos supor que você escolheu lá 55 libras. Quando você volta para casa e deixa a raquete dentro da bolsa, preparada para ir jogar no final da tarde, começo da noite, a perda de tensão entre o momento que ela foi encordoada e depois, aquela perda de tensão é maior numa corda mais elástica. E por que isso acontece? Acontece por causa do tipo de material que é composto essa corda.
As cordas de copoly normalmente perdem menos, embora também percam. Para isso, se você tem lá o seu encordoador, ele é um cara que conhece a coisa toda, ele é um cara da área mesmo, não é só um passador de cordas, você pode dizer para ele, olha, minha corda está perdendo tensão muito rápida, eu quero que você faça o que a gente chama de pré-stretch. Ele vai alongar a corda antes de colocar na sua raquete, né? Principalmente com as cordas mais elásticas, isso ajuda a diminuir essa perda de tensão, né? Você já deve ter visto ou até experimentado essa situação, você encordou a raquete, fica excelente, você começa a jogar, no dia seguinte você vai lá jogar e você já não consegue mais controlar a bola porque a raquete teve uma perda de tensão muito grande na sua corda, principalmente as cordas mais elásticas, tá? Então você pode resolver isso com o chamado pré-stretch, ok? É só você consultar lá o seu encordoador e ele vai te orientar nesse sentido, ok? Então esses são alguns fatos importantes e básicos e características que que nós precisamos saber quando nós estamos lidando com as cordas. Pode ser que uma pequena mudança desse tipo aí, um pequeno ajuste na sua corda, na sua tensão, no tipo de corda que você usa, né, já seja suficiente para melhorar a sua performance em quadra, ok? Por hoje é só, um abraço a todos vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça aí a inscrição na parte de baixo e se tiver alguma dúvida, pode perguntar que nós respondemos com grande frequência, ok? Abraço!